Irmãos, há muitas forças no cenário da família. Há muitas vozes lá fora dizendo que a família acabou, a família tradicional, ela não é mais relevante. Papai, mamãe, filhinhos, família tradicional está ultrapassada, é coisa do passado. Irmãos, eu quero me levantar aqui nessa noite como um pregador da palavra de Deus e afirmar categoricamente: a família não acabou. Amém, irmãos? Não acabou. Ela pode estar fragilizada, ela necessita ser fortalecida, e é por isso que eu escolhi 4 temas para a gente meditar nesse mês de maio, para fortalecer a sua família. Ela precisa ser fortalecida. Na televisão, irmãos, raramente eles mostram uma família normal nos nossos dias. Se você liga num filme, numa série, numa novela, raramente eles tratam ou eles mostram uma família tradicional. Na verdade, eles mostram todo tipo de aberrações e eles chamam aquilo de família. Mas apresentar uma família normal, raramente, muito raramente. O que a Bíblia tem a dizer sobre a família, irmãos? Quando você tem dúvidas sobre algo, é bom voltar ao princípio, é bom consultar o manual do fabricante. Então a gente precisa ir lá no Gênesis, ver o princípio de tudo, ver o que o manual do fabricante diz sobre a família, o que a Bíblia tem a dizer sobre a família, sobre o tema para que serve a família. Nós vamos meditar nessa noite, e o primeiro texto que eu quero que você pense é Gênesis capítulo 2, os versículos 18 e 24. Eles dizem assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E aí o versículo 24 diz: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Irmãos, desses 2 únicos versículos nós poderíamos extrair uma série de princípios sobre a família, mas eu quero que você note apenas 2 que eu considero principais, apenas 2. Deus olhou do céu e a primeira coisa que Deus viu e que não era boa na sua criação é a solidão do homem. Deus não criou o homem para viver sozinho. É o que diz o versículo 18. Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. Não é bom. Deus não acha isso agradável. Deus não acha isso saudável. Deus pensa que isso não é adequado. Então, o primeiro princípio, que Deus entende que o homem não deve viver sozinho. E aí o que Deus faz? Aí o segundo princípio, o que Deus faz para acabar com a solidão do homem? Ele cria o futebol de domingo à tarde, é isso, irmãos? Ele cria os grupos de WhatsApp, é isso, irmãos? Para acabar com a solidão do homem. Ele cria as redes sociais. Se você tem Facebook, você pode ter 5.000 amigos virtuais, e aí você vai acabar com a sua solidão, é isso? Eu fico tão feliz quando no WhatsApp as pessoas me colocam num novo grupo. Oba, um novo grupo para interagir. O que Deus fez para acabar com a solidão do homem? Deus criou a família. O homem deixa seu pai, sua mãe, se une à sua mulher e ele forma uma nova família. É ideia de Deus, é criação de Deus, e é por isso que categoricamente eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, sem nenhuma dúvida, a família não acabou. Por quê? Porque ela é ideia de Deus, ela é projeto de Deus. O que ela precisa? Ser fortalecida. Nós estamos debaixo, as nossas famílias estão debaixo de um tremendo ataque ideológico no mundo todo contra a família. E a família precisa ser fortalecida para enfrentar esse ataque e continuar vigorosa, sendo bênção na vida das pessoas. Então, para que serve a família? Para que serve a família?
60 anos atrás nós não precisávamos fazer esse tipo de pergunta, todas as pessoas já sabiam, era algo assumido, todos sabiam para que servia a família. Muitas pessoas hoje em dia não têm a menor ideia da utilidade da família, o que representa a família hoje. Muitas pessoas não têm a menor ideia. Para muitas pessoas, se nós perguntássemos para que serve a família, elas poderiam resumir a função da família em 2 palavras: comida e café. Ou seja, a família é um lugar para onde eu vou à noite, durmo, de manhã eu tomo café e saio. Não, querido, a família é muito mais do que isso. Deus diz que existe muito mais nos seus planos para a família. Então, para que serve a família? Em primeiro lugar, a família é um abrigo nas tempestades. Abrigo nas tempestades. Irmãos, todos nós enfrentamos tempestades na vida, todos nós. A vida é difícil. A vida não é um piquenique, a vida não é um passeio no parque, a vida não é uma viagem magnífica, a vida é difícil. Você segue pela vida e de repente a tempestade vem sobre você e derrama tudo com força. Nós somos inundados e atravessamos tempos difíceis, tempestade. As coisas nem sempre saem do jeito que nós planejamos, nós queremos que as coisas aconteçam assim, assim, depois assim, e os resultados serão esses, mas nem sempre as coisas saem do jeito que nós planejamos. No meio do caminho existem tempestades, e aí nós precisamos de um lugar de abrigo, de um lugar de segurança, quando as tempestades chegam, um lugar de proteção. Provérbios 14, 26 diz assim: no temor ao Senhor o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Você poderia circular a palavra apoio e a palavra segurança. Onde nós encontramos isso? Em casa, na família, no lar. Refúgio. Os seus filhos têm um lugar de segurança, de refúgio, de apoio. A Bíblia diz que Deus criou a família para ser um abrigo no meio das tempestades. Há 3 tipos básicos de tempestades que nós enfrentamos hoje. Nós enfrentamos tempestades de tudo quanto é jeito. Tempestades financeiras, físicas, emocionais, intelectuais, morais, éticas, econômicas. Existem tempestades de tudo quanto é jeito, mas eu destaco 3 tempestades comuns em nossa vida. A primeira delas, mudanças. A sua vida está indo tudo muito bem e de repente vem uma demissão e tudo precisa mudar. A sua vida está indo tudo muito bem, você faz um concurso, só que a vaga é em outro estado. A vida está indo tudo muito bem, está tudo planejado, tudo caminhando como deveria acontecer, e de repente alguém fica doente, agora todas as energias precisam ser canalizadas para esse membro da família que está doente. Mudanças. Onde nós vamos encontrar abrigo nos tempos de mudanças? Na família. Outro tipo de tempestade que as famílias enfrentam: fracassos. Fracassos. Queridos, nós nem sempre vamos ocupar os pódios da vida, nem sempre as medalhas são reservadas para nós nem sempre vamos levar os troféus, as portas nem sempre estarão abertas. Por quê? Porque os fracassos fazem parte da vida. Nem sempre vamos tirar 10, nem sempre seremos aprovados, nem sempre seremos aplaudidos. Nós fracassamos na vida, e quando nós fracassamos, onde nós encontramos abrigo e proteção, segurança e refúgio? Na família. A família é um bom lugar para voltar correndo quando você fracassa. Outro tipo de tempestade: rejeição. Irmãos, nós precisamos de um abrigo contra a tempestade quando as pessoas nos diminuem, quando as pessoas nos rejeitam, quando as pessoas viram as costas para nós, quando as pessoas dizem mal de nós mesmos. Quando você está em uma casa, você está seguro. O lar foi criado para significar segurança. Ele é abrigo contra a tempestade das mudanças, tempestade dos fracassos, da rejeição ou de qualquer outro tipo de tempestade. Lar é um lugar seguro para você chorar.
Você pode chorar sem ser criticado no seu lar, na sua casa. É para isso que existem as famílias, abrigos para as tempestades, onde você pode descansar, ser consolado, receber conforto, cuidado, ser renovado para enfrentar as tempestades da vida. A família serve para isso. Diante disso, qual deveria ser a minha resposta, a minha atitude? Se a minha família é um lugar de proteção das tempestades, qual deveria ser a minha atitude, a minha resposta? Simplesmente, demonstre amor. Demonstre amor. Você ama a sua família. Que tal essa semana demonstrar amor quando alguém na sua casa estiver atravessando tempos difíceis? Que tal? Que tal dar ouvidos? Que tal ser um abraço carinhoso? Que tal ser a ajuda que aquela pessoa precisa? Ouça ele falando a respeito da sua ferida, abrace-o, toque-o afetivamente, ajude-o a sair da dificuldade. Querido, Deus planejou as famílias para serem abrigo contra a tempestade. O ideal de Deus é que os lares sejam isso, abrigos, lugares de proteção quando as tempestades chegam. Segundo, uma família é um centro de aprendizado para a vida. Um centro de aprendizado para a vida. Irmão, geralmente nós pensamos que os pais devem ensinar os filhos, e é correto. Mas você sabia que você pode aprender com seus filhos? Sabia disso? Eu estou aprendendo com as minhas filhas constantemente. Eu não assumo a posição de que já sei tudo e elas agora têm que aprender. Elas precisam aprender um pouco mais do que eu, mas eu estou aprendendo com elas constantemente. Se você não está aprendendo com a sua família, então você está perdendo muito. A Bíblia diz que a família precisa ser um centro de aprendizado, tanto para as crianças quanto para os adultos, um centro de aprendizado. Você aprende as habilidades básicas da vida na família, claro, como andar, como falar, comer, tomar banho. Alguns não passaram muito bem nessa lição, mas ok. Habilidades básicas da vida, você aprende na família. O Salmo 144 diz que na sua mocidade, os nossos filhos sejam como plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Olha que coisa linda, a Bíblia compara a família a um belo jardim. A família é um lugar onde as pessoas crescem, um jardim onde as pessoas crescem, um jardim de crescimento de pessoas. E essas pessoas vão florescer, e essas pessoas vão dar frutos, e essas pessoas vão se tornar árvores frondosas, nos seus galhos pássaros farão ninhos, debaixo da sua sombra as pessoas se abrigarão, pessoas crescendo, porque a casa é lugar de aprendizado. Ao escrever aos Efésios, a igreja em Éfeso, Paulo diz no capítulo 6, versículo 4, pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina, de acordo com os ensinamentos cristãos. Você poderia circular a palavra disciplina e a palavra ensinamentos. Onde aprendemos isso? Na família. É isso que a família precisa ter: disciplina, ensinamentos. Querido, por favor, não terceirize a educação dos seus filhos, nem para a igreja. Lugar de ser educado é na casa, é no lar, é na família. A escola instrui, a família educa. Quando você está treinando os seus filhos, você quer conduzi-los por 3 níveis. Você deve conduzir os seus filhos por 3 níveis. Eles nascem, eles são bebês, e quando eles são bebês, eles estão debaixo do controle dos pais. Esse é o primeiro nível, o controle dos pais. E no controle dos pais, os filhos vestem o que os pais querem, eles comem o que os pais querem, eles vão aonde os pais querem levá-los, porque eles são bebês e eles estão debaixo do controle dos pais. Mas você quer que o seu filho cresça e passe para o próximo nível, que é o nível do autocontrole.
Agora ele já não precisa que você escove os dentes dele, porque ele faz isso sozinho, ele toma banho sozinho, ele come sozinho, ele se veste sozinho, ele escolhe a roupa, ele está agora assumindo o autocontrole. Agora, querido, quando ele chega nessa fase, você não terminou a educação do seu filho, porque ele precisa passar para o terceiro nível. Primeiro nível, controle dos pais. Segundo nível, autocontrole. Terceiro nível, controle do alto. É quando nós educamos os nossos filhos para que eles entreguem o controle da vida deles a Jesus Cristo. Isso é fundamental. E onde ele aprende isso? Na casa. Não, querido, não é na igreja, é em casa. É em casa que educamos espiritualmente os nossos filhos. A igreja, ela é instrumento, ela é apoio, mas é em casa. Nem a igreja tem a prerrogativa da educação espiritual dos seus filhos. A igreja é instrumento, é apoio. Não terceirize aquilo que você deve fazer. Veja como Jesus crescia. O texto de Lucas capítulo 2, 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você percebe Jesus crescendo em 4 níveis diferentes. Ele crescia intelectualmente, sabedoria. Ele crescia fisicamente, estatura. Ele crescia espiritualmente diante de Deus. E ele crescia socialmente diante dos homens. Você entende? O lar precisa ser esse lugar onde nós crescemos, amadurecemos. Sabedoria, crescimento intelectual. Estatura, crescimento físico. Graça diante de Deus, crescimento espiritual. Graça diante dos homens, crescimento social. Esse deve ser o alvo para todos os membros da sua família, que eles cresçam nessas 4 áreas: intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, socialmente. Irmãos, nós aprendemos muito em nossas famílias, muito. Mas há 3 coisas que você não vai sair de casa sem aprender. Primeiro, relacionamentos. Relacionamentos. Você aprende a se relacionar ou não com as pessoas dentro de casa. Você aprende a cultivar bons ou maus relacionamentos dentro de casa. Você aprende sobre relacionamentos dentro de casa. Segundo, caráter. Muito do que você é, você basicamente herdou dos seus pais. Caráter. Já ouviu aquela expressão, tal pai, tal filho? Você herda caráter, você aprende caráter dentro de casa. Terceiro, valores. Pense acerca das coisas que nós aprendemos dentro de casa. Respeito ao trabalho, sexo, tempo, dinheiro, Deus, outras pessoas. São tantas coisas. Nós aprendemos acerca do que realmente é importante para nós. Qual é a ordem de prioridade, quais são os nossos valores. Onde vem o lazer, onde vem o sexo, onde vem o dinheiro, onde vem Deus. Qual é a ordem de prioridade, valores. Onde nós aprendemos isso? Dentro de casa. O profeta Isaías no capítulo 38 diz: os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Os pais transmitem para os filhos os ensinamentos espirituais. Esse verso mostra que eu não estou apenas influenciando os meus filhos, eu estou influenciando gerações futuras. A influência que eu exerço sobre os meus filhos refletem sobre os filhos dos meus filhos e dos filhos dos filhos dos meus filhos. Gerações dependem de mim. Você da mesma forma. Você mesmo tem sido influenciado não apenas pelos seus pais, mas pelos pais dos seus pais, seus avós, e pelos pais dos seus pais, seus bisavós. Influências sobre a nossa vida. Quando eu educo os meus filhos, não se trata de que o que meus filhos serão no futuro, o que serão quando eles crescerem. Se trata de gerações. Será que meus filhos vão dar certo? Não é apenas os seus filhos, são as gerações. Eu estou influenciando gerações de famílias que levam o meu próprio nome. Nós passamos isso adiante, bênção ou maldição. O que você está transmitindo aos seus filhos, o que você está passando para os seus filhos.
Veja bem, querido, se você não está ensinando sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, você está cometendo um grande, terrível, sério erro, com implicações eternas. Existem alguns pais que dizem assim: eu vou esperar que o meu filho cresça, e aí então, de maneira isenta, o meu filho pode escolher se ele vai seguir a Jesus ou não. Tolice, besteira. Nenhum de nós é isento, absolutamente, nenhum de nós é isento sobre qualquer assunto, nenhum de nós. Basta acessar um site, basta ir a uma rede social, basta acessar o celular e você já está sendo influenciado por um monte de poderes e de forças que nos influenciam. Então, se seus filhos não forem influenciados por você, acredita, eles serão influenciados por outras forças. E eu acho que seria muito melhor que você influenciasse seus filhos. A Bíblia diz que se você é pai, se você é mãe, é parte do seu trabalho ensinar valores aos seus filhos, valores. Olha o que a Bíblia diz: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Repitam, ensinem aos seus filhos as leis de Deus. Ensinem todo o tempo. Por que não estamos mais fazendo isso, irmãos? Porque terceirizamos isso. Queremos que a igreja faça isso, queremos que o pastor faça isso, queremos que o pastor de adolescentes faça isso, queremos que os pastores da igreja façam isso, queremos que outros façam isso, mas é função nossa, somos nós os responsáveis por educar os nossos filhos espiritualmente. Por que não fazemos mais isso? Porque nós mesmos não estamos andando no caminho. Porque nós mesmos não sentamos para aprender, porque nós mesmos não deitamos e nos levantamos com Deus, deixamos Deus do lado de fora da nossa vida. Nós estamos tão ocupados navegando na internet, nós trocamos tudo por causa do celular. De onde nossas crianças estão adquirindo valores? Do YouTube ou da palavra de Deus? Quem é influência na vida dos seus filhos? Você ou Felipe Neto? Eu não deveria dizer isso de um ser humano, mas um lixo de ser humano, que tem mais de 30 milhões de seguidores na internet, no YouTube. É a maior influência sobre os nossos adolescentes e juniores no Brasil. E é um lixo humano. De onde os seus filhos estão retirando os valores que eles vão praticar ao longo da vida? É muito importante, irmãos, nós sabermos de onde os nossos filhos estão captando os valores. Qual a minha resposta? Qual a minha atitude? Eu deveria avaliar os meus valores. Avaliar os meus valores. Eu preparo um abrigo para a tempestade, demonstrando amor, minha família. Eu preparo a minha família para ser um centro de aprendizado para a vida, quando eu avalio os meus valores, o que é importante para mim, realmente importante para mim. O que eu realmente quero que os meus filhos recebam. Qual a mensagem de vida que eu estou transmitindo para os meus filhos? Terceiro, uma família é lugar para se divertir. Se divertir. Queridos, família é local de diversão, abrigo para a tempestade, centro de aprendizado para a vida, mas também é lugar para festejar, para se alegrar, para brincar. É um lugar para deitar, para relaxar, para se acalmar, para aproveitar a vida. É isso que está faltando em muitos lares, um pouco mais de sorriso, um pouco mais de graça, um pouco mais de diversão. Alguns lares até chegam ao ponto de ser um bom centro de treinamento para a vida, mas o pai pensa que ele é um sargentão, todo dia, 6 horas da manhã, tem que hastear a bandeira e os filhos têm que cantar o hino nacional. Olha o que Eclesiastes 9:9 diz, está na Bíblia: aproveite a vida com a mulher que você ama. Está na Bíblia. Aproveite a vida. Ah, pastor, mas só um versículo fala isso. Que nada, Provérbios 5 fala a mesma coisa. Alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou.
Frase de para-choque de caminhão: a família que ora unida permanece unida. Eu afirmo que a família que se diverte unida permanece unida. Queridos, há muitos lares que o problema básico é que eles precisam descontrair, gente, dá uma relaxada. Isso começa com os pais. Descontraia, se divirta com as suas crianças, relaxa, aproveite. As crianças são engraçadas por natureza, Você tem se divertido com seus filhos? Você tem se alegrado com a sua família? Se você não se diverte com seus filhos, não fique surpreso quando seus filhos se tornarem adultos, eles não visitarem mais você. É verdade. Porque a nossa educação, tem alguns lares que praticam a educação do tipo, vai para lá. Sabe como é que é? A mãe está na cozinha preparando alguma coisa na frigideira, a filha entra na cozinha, mamãe, a mamãe diz, agora não, vai para lá, vai para lá, vai para lá. O pai está no banheiro trocando a resistência do chuveiro, o filho chega, papai, agora não, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Eles crescem, vão para lá e o pai reclama, nunca mais vieram me visitar. Passaram a vida ouvindo, vai para lá, e eles foram. Você entende? Crianças querem estar onde elas possam se divertir. Se o lar é um lugar para diversão, então qual deve ser a minha resposta? Eu devo celebrar a minha família, aproveitar e se alegrar com a família que Deus deu a você. Queridos, a Bíblia diz que os filhos estão conosco apenas por um pouco de tempo. É o que a Bíblia diz, e é uma verdade. A Bíblia diz que os filhos são presentes, olha o Salmo 127, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Olha, esse texto me convenceu, os filhos são um presente, aleluia, glória a Deus, me alegro com os meus filhos. Mas esses filhos também são flechas. E as flechas permanecem com o soldado apenas por um período de tempo. Vai ter um momento em que o soldado vai atirar a flecha e ela vai para longe. Então ensina os filhos são um presente temporário, porque em algum tempo eles vão voar para longe. A flecha não é feita para ser colocada numa moldura, num quadro, na sala da sua casa e você ficar olhando para a flecha. Eles vão voar um dia. E tão rápido, tão rápido. A minha filha caçula tem 17 anos, está estudando em Curitiba. Essa semana ela escreveu para mim dizendo assim, papai, não me vejo mais voltando para casa. Eu fiquei, meu Deus, 17 anos, já foi. Voou para fora do ninho, tão rápido. Esses dias eu dizia que ela era meu pintinho, e agora o pintinho foi embora. E agora? Você entende? O tempo não volta atrás, ele se foi. Eu gostaria que esse tempo durasse para a vida inteira, mas não dura. Então eu tenho que fazer esse tempo de agora valer a pena, valer a pena. Querido, acredite, há sempre outros dias para você fazer os seus projetos, mas os seus filhos você só tem por um período de tempo, uma pequena temporada na vida. Há tempo para carreira e outras coisas na vida, mas os seus filhos, acredite, um dia eles vão voar para fora de casa. Faça esse tempo de agora valer a pena, que a sua casa seja um lugar para relaxar, para curtir, para se divertir. Quarto e último, a família onde nós aprendemos a servir a Deus e ao próximo. Provavelmente você nunca pensou na sua família como um time ministerial, uma equipe ministerial, que trabalha juntos para servirem a Deus e ao próximo. Mas, queridos, isso vai unir a sua família, trazer grande alegria, gozo, como mais nada pode trazer gozo e alegria para o seu coração. Se vocês tiverem alguns projetos de servir a Deus ou servir ao próximo, juntos, você, sua esposa, seus filhos, você, seu marido, seus filhos, você prepara a sua casa para ser uma equipe ministerial, um time ministerial. Paulo falou sobre Estéfanas,
Em 1 Coríntios, no finalzinho da carta, ele escreve dizendo: vocês conhecem Estéfanas e sua família. Eles foram os primeiros cristãos convertidos na Caia e têm se dedicado, ou seja, Estéfanas e a família deles, eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Ou seja, Estéfanas e a sua família formavam um time ministerial que se dedicava ao povo de Deus, ao serviço do povo de Deus. Que grande alvo para a sua família, ser usada como uma torre, uma base de lançamento para o ministério no reino de Deus. Como isso pode ser feito? Talvez ajudando ou servindo outros cristãos. A base mais importante para a unidade, a alegria, a harmonia na família, pode ser encontrada no próximo verso. Atos capítulo 16, diz assim: o carcereiro e as pessoas da sua casa, todas as pessoas da casa do carcereiro, ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Você quer harmonia para a sua casa? Você quer alegria para a sua casa? Esse versículo tem o segredo: crer no Senhor. Todos da sua casa creem da mesma maneira, todos da sua casa amam a Deus, todos na sua casa correm atrás de Jesus, todos na sua casa vivem para Jesus. Esse é o segredo da harmonia na casa, no lar, na família. É a coisa mais importante. Quando a sua família passa a conhecer inteira ao Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor, esse é um fator unificador, esse é um fator que fará da sua família uma torre forte, e nenhuma tempestade vai derrubá-la. A alegria vem quando a família toda passa a crer no mesmo Deus. Não existe nada mais interessante para mim do que estar na igreja e ver as minhas filhas na igreja, no culto ao Senhor. E também não há nada mais assustador quando elas não estão presentes, quando elas preferem outras diversões, quando elas preferem outros ambientes. Isso me assusta. Nada faz o meu coração pulsar mais forte do que saber que eu tenho outra geração que vem depois de mim, que ama o Senhor. Agora, nada me preocupa mais do que ter as minhas filhas e saber que elas estão longe do Senhor, buscando outras coisas, investindo sua vida em outras coisas. Querido, isso deveria ser a maior preocupação do seu coração. Se seus filhos não estão na presença de Deus, se seus filhos não buscam o Senhor, você deveria estar profundamente angustiado e profundamente preocupado, porque a minha tarefa número 1 como pai é fazer o melhor que eu posso para ter a certeza que as minhas filhas vão crescer amando a Jesus. É a coisa mais importante. Se você tem alguém na sua família que não conhece ao Senhor Jesus, você deve estar orando constantemente, todos os dias, várias vezes por dia, por eles. Nada é mais importante para mim como pai do que saber da salvação das minhas filhas. Elas vão ter um lugar na eternidade diante de Deus. Faça disso prioridade na sua vida, faça disso prioridade. Nós somos bons em nos esforçar para que os nossos filhos tenham uma boa faculdade, para que os nossos filhos façam inglês, para que os nossos filhos façam balé, para que os nossos filhos aprendam um instrumento, para que os nossos filhos façam judô, para que eles façam natação, para que eles estejam na academia, para que eles tenham roupas boas, tenham bons carros, tenham boas férias, curtam a balé. Mas nós esquecemos da coisa mais importante, e a coisa mais importante é que eles amem o Senhor. Que adianta eu ter filho doutor, reconhecido internacionalmente, com títulos, ganhando milhões, mas com a alma perdida. Isso é tão sério, é tão sério. Se a sua família já é cristã, graças a Deus, o que você deve fazer? Transforme a sua família num time ministerial. Elaborem alguns projetos para servirem ao Senhor juntos. Projetos simples, talvez projetos de hospitalidade. Romanos capítulo 12 diz: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm, recebam os estrangeiros nas suas casas. Que tal a sua casa ser um lugar para receber pessoas?
Isso era tão comum na igreja antiga, pessoas convidavam outras pessoas, eles estavam sempre indo de casa em casa, recebendo outras pessoas para o jantar, para o café da tarde, para um dia. Qual deveria ser a sua resposta? Para transformar o seu lar numa plataforma de lançamento para o ministério? Eu diria, o ponto de partida é esse daí: dedique a sua família a Deus, dedique a sua casa a Deus. Você tem dedicado a sua família, a sua vida a Deus, se você é um cristão. Mas eu desafio você a dar um passo a mais. Dedique a sua casa. Você tem dedicado o seu coração, amém. Agora dedique a sua casa a Deus. Talvez o seu lar seja um lugar para hospedar uma célula. Você recebe a célula e no dia anterior, talvez você possa combinar com os membros da família: olha, amanhã nós vamos receber a célula, eu quero receber com toda a honra possível, eu quero que a minha família esteja nisso. Dedique o seu lar a Deus, esse é o ideal de Deus. Veja, irmãos, hoje nós estamos apenas arranhando a superfície desse assunto tão vasto. Eu poderia falar por semanas sobre a função da família, semanas, e ainda assim nós estaremos apenas tateando no escuro, porque existem tantas e tantas coisas que você pode fazer boas com e através da sua família. Mas, querido, não existem famílias perfeitas, acredite nisso, não existem famílias perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Não existem. É como igreja, se você encontrar uma igreja perfeita, não se una a ela. Porque no dia que você se unir a essa igreja, ela deixará de ser perfeita, porque você não é perfeito. Então não existem famílias perfeitas. Meu pensamento é que todas as famílias precisam ser fortalecidas. Agora entenda, como crente, você já é parte de uma grande família. A igreja se chama a família dos crentes, coisa boa. Essa é uma família maior, uma expressão maior do que deveria estar acontecendo em nossas famílias menores. Querido, comprometa-se com uma família, igreja. Deus deseja isso, que você tenha um compromisso com uma família, igreja. Você não foi criado apenas para crer, você foi criado para pertencer. Eu pertenço a uma família, igreja. Quem é a sua família, igreja? É a segunda igreja. Essa é a minha família, eu tenho compromisso com ela, a minha família, igreja. Tudo que Deus diz que nós devemos fazer com a nossa família natural, nossa família biológica, nós temos que fazer com a igreja. A igreja deve ser lugar de abrigo contra as tempestades. A igreja deve ser um lugar de aprendizado para a vida. A igreja precisa ser um lugar que você se diverte. É verdade. Ontem os homens da igreja se reuniram e nós fomos jogar futebol no fim da tarde, queimar uma carne e conversar coisas importantes, e resolvemos todos os problemas do mundo num bate-papo de fim de tarde, divertido, gostoso. Eu apitei o primeiro pênalti da minha vida. Me convidaram para ser o juiz do jogo. A igreja é lugar para se divertir, ter comunhão, e também é uma plataforma de lançamento para o ministério. Querido, se você não tem uma família natural, biológica por perto, você veio de outra cidade, você está sozinho, faça dessa igreja a sua família. Faça dessa igreja a sua família. Estamos de braços abertos. Eu gostaria de encorajar você a avaliar a sua família essa semana. Pergunte: que tipo de abrigo é a minha família? Que tipo de abrigo? Quando as pessoas atravessam crise, será que eu sou um encorajador ou um desencorajador? Quando as pessoas da minha família atravessam uma tempestade, eu sou a solução ou eu sou o problema? As minhas palavras levantam ou as minhas palavras derrubam? Eu estou oferecendo proteção ou pouca proteção, ou nenhuma proteção, ou total proteção? Você poderia dizer a Deus: Deus, me ajuda a demonstrar amor à minha família. Deus, me ajuda a ser parte da solução e não parte do problema.
que seus filhos estão aprendendo na sua casa, o que eles estão aprendendo. O que você diz que é a coisa mais importante, quais são os seus valores, suas prioridades. O que os seus filhos estão aprendendo que é a coisa mais importante. Seus filhos estão aprendendo sobre justiça, retidão, direito, ética. Eles estão sendo ensinados a obedecerem às leis, mesmo quando eles não concordam com as leis. Lugar de aprendizado para a vida é a família. Que qualidades de caráter você está ensinando à sua família, de maneira intencional ou não intencional? De qualquer maneira, eles estão aprendendo. O que sua vida diz que é a coisa mais importante? O que suas atitudes dizem? Dinheiro, sexo, trabalho, diversão, Deus, qual é a prioridade? Talvez você pudesse orar: Pai, me ajuda a reavaliar os meus valores. Você tem se divertido com a sua família? Sua casa é um lugar gostoso? Você só tem seus filhos por uma curta temporada, e mesmo depois que eles se forem, você ainda vai querer se divertir com eles? Então você está aproveitando o momento? Você poderia orar: Pai, me ajuda a celebrar a minha família, a me divertir com a minha família, a planejar algo diferente, a me alegrar com a minha família. Você tem dedicado sua casa a Deus? Sua família é um time ministerial, uma equipe ministerial? Todos na sua casa já conhecem a Jesus? Todos amam a Jesus, todos são salvos, todos vão morar no céu junto com você. Você já é salvo? Já tem certeza da vida eterna? Já recebeu Jesus como único Senhor da sua vida? Já entregou a Jesus o controle da sua vida? Ou você ainda está na fase do autocontrole? Eu controlo, eu mando, eu comando. Ou você passou para a fase do controle do alto? É teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Controla, diz o que fazer, para onde ir, como agir.